famosos da história da humanidade. Eles deram origem a um dos maiores impérios do mundo antigo, na verdade o maior império do mundo antigo. E a história de Roma, dos povos romanos, tem início, segundo a mitologia romana, com Enéas. Enéas teria sido um príncipe troiano que lutou na guerra de Troia. Troia foi destruída pelos gregos e Enéas foi um dos sobreviventes junto de seu pai e seu filho. Só que o pai dele estava ferido e ele consegue fugir da cidade de Troia, levando seu pai nas costas e o seu filho. Só que o pai dele acaba morrendo e por inúmeras desventuras ele acaba indo parar na ilha de Calo. E lá ele acaba se relacionando com a Elissa. Ele acaba se apaixonando por ela, graças à ação divina, a deusa do amor, ela foi legítima. Ele se apaixona por Elissa, se une a ela, mas depois ele lembra que desde os tempos pretéritos, lá da época de Troia, havia várias profecias que diziam que Enéas daria origem a um dos maiores povos da história da humanidade. E aí Enéas, que não podia ficar em Cátulo, ele acaba indo embora da cidade e cumprindo o seu destino, o seu fato, ou seja, aquilo que os deuses haviam preparado para ele. Então ele vai embora de lá e ao sair de Cártaro, a Elissa, que estava perdidamente apaixonada por ele, joga uma praga nele e depois ela suscita. Essa praga dizia que os filhos dele teriam um destino similar ao dela. Isso acabou levando que posteriormente a descendência de Enéas, de origem aos romanos, tivesse uma rivalidade com Cartago. E essa rivalidade deu origem às guerras púnicas. Foram guerras que aconteceram no mundo antigo entre Roma e a cidade de Cartago. Depois ele acaba indo parar na Itália, mas antes, ao sair de Troia, ele carrega o seu pai nas costas, e ele depois acaba se ferindo também nas diversas desventuras. O mito de Enéas é muito conhecido como mito de Ulisses ou de Odisseu. Odisseu também, ao sair da guerra de Troia, ele sai vencedor, inclusive ele vai ajudar os gregos, fazendo um cavalo de Troia que ajudou a destruir a cidade de Troia. Ele fica 20 anos tentando retornar para casa, para sua esposa e para o seu filho. E ele passa por diversas aventuras, sempre os deuses desviando os caminhos dele e atrasando o seu retorno. A mesma coisa que aconteceu com Enéas, né? Os deuses fazendo com que o navio não se desviasse e eles pararam de desviar-se. Até que ele chegou no Lácio. O Lácio é a região onde hoje fica a Itália. É uma região de origem, né, dos povos latinos. E latino é a língua também, como latim, a língua que vai se tornar posteriormente a língua oficial do Império Romano, dos romanos. Então ali, Enéas também se relaciona agora com a filha do rei do Lácio, e a partir desse relacionamento ele vai dar origem a uma dinastia de figuras que vão ser importantes para a cultura romana posterior, inclusive para o idioma. Né? Nós temos a parte de Elissa, ela suscitou o navio de Enéas, que vai se desviando de forma similar ao que aconteceu com Odisseu e com Ulisses, até que ele chega em Cumas e encontra uma Sibila. Sibila é uma profetisa, um oráculo, uma mulher que prevê o futuro. E lá ele foi saber mais sobre o seu futuro, que as profecias antigas diziam ser um futuro grandioso. A Sibila de Cumas, ela habitava uma região limítrofe entre a morada dos vivos e a morada dos mortos. Ele visita a morada dos mortos, encontra o seu pai na morada dos mortos, inclusive ele estava querendo ficar na morada dos mortos, mas o pai dele relembrou ele de que ele tinha ainda um longo caminho para cumprir, para dar origem ao povo romano. Esse foi o encontro dele com a Sibila. Depois ele terá descendentes, e
deram origem ao povo romano, que inclusive vai chegar até a imperadores romanos como Júlio César. Júlio César acreditava ser um descendente de Enéas, né? E depois isso também dará origem aos gêmeos que são considerados os fundadores da cidade de Roma, né? O Enéas, ele era filho de Anquises com a deusa Vênus, a deusa do amor. Depois de sua descendência surgirá Rômulo e Remo, dois irmãos que foram abandonados no rio e depois foram amamentados por uma loba, criados por uma loba. Esses gêmeos lendários teriam fundado a cidade de Roma e depois passou a ser ao Império Romano, a sede dos romanos. E no final de sua vida, o Enéas, por intercessão de sua mãe, que era uma deusa, ele acaba se tornando um deus também, que vai habitar o panteão, mas é o panteão da mitologia romana, da mitologia grega, apesar de que os deuses romanos têm características e até às vezes nomes muito parecidos com os deuses gregos, porque era na verdade uma cópia. Os romanos, a partir do momento que havia contato com a cultura grega, eles vão assimilando essa cultura e vão convertendo os deuses gregos em deuses romanos, dando a eles nomes ou às vezes mudando algumas características. Então isso é um pouquinho da história de Enéas e como surgiu Roma, essa cidade sagrada para os romanos. Ele chegou a ser uma das cidades mais importantes do mundo.